Bom domingo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que o amor de Deus seja derramado em profusão sobre as nossas vidas. Nesse domingo, nós vamos continuar o que estávamos falando na semana passada, a respeito dos legados de fé do Novo Testamento. E nós falamos na semana passada sobre Maria, mãe de Jesus. Nós vamos falar um pouco, refletir um pouco sobre José, o pai de Jesus. São poucas as citações a José, de José no Novo Testamento, mas a nossa lição vai falar um pouco sobre o caráter de José. Ele também teve um papel importante na vida de Jesus. O texto da nossa lição está em Mateus capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, fez José como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. As tensões familiares são parte do processo da convivência. No entanto, um caráter moldado pela palavra de Deus, um temperamento submisso ao Espírito Santo e a coragem de deixar suas vontades e priorizar a vontade de Deus, são desafios e possibilidades para que tais relações possam superar os problemas e se transformarem em fontes de bênção, trazendo harmonia na família. Todos nós que somos servos de Deus, obedientes à palavra de Deus, vivemos essa experiência, né? De harmonia na nossa família, harmonia que é trazida pela nossa intimidade com Deus e pela nossa vivência da palavra de Deus. Cada um e cada uma tem a sua porção de contribuição para a harmonia. José, noivo de Maria, ao abrir mão do seu direito e buscar a justiça divina, aceitou tal desafio, né? Para que possamos conviver bem, é preciso, muitas vezes, abrir mão daquilo que nós pensamos ou achamos, né? Precisamos renunciar a algumas coisas se queremos ter um relacionamento familiar harmônico e saudável. De forma corajosa e amorosa, ele foi fundamental para que a família de Jesus fosse constituída. Vamos conhecer um pouco dessa trajetória de José. José é filho de Jacó, está lá no livro de Mateus mesmo, no capítulo 1, versículo 16, né? Que fala da genealogia de Jesus Cristo. Ele diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E ele era carpinteiro. Nós vamos ver isso lá no próprio livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 55, né? Quando
Jesus estava falando, e aqueles circunstantes perguntaram: não é esse o carpinteiro, né? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então José tinha essa profissão de carpinteiro. E também era a ocupação de Jesus. Mas tem um significado maior o carpinteiro, ele incluindo construtor e carpinteiro, né? Mais algumas coisas, não apenas o serviço de carpintaria como profissional especializado que nós temos hoje. Na Palestina, região onde José vivia com a sua família, as profissões eram transmitidas pelo pai aos filhos, desde o início da adolescência, e José fez assim com Jesus. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro? E aí eles estavam falando de Jesus, né? Não é este o carpinteiro? Então Jesus também aprendeu o ofício com o pai. O Evangelho de Lucas o evidencia como pai terreno de Jesus. Lucas escreve: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José. O texto bíblico não revela como José ficou sabendo da gravidez de Maria e nem as suas primeiras reações e impressões, mas aponta que José, sendo um homem justo, o texto chama José de um homem justo. Palavra que no original pode ser traduzida por justo, que observa as leis divinas. Ele pretendia deixar Maria, nós vimos isso no texto que nós lemos, né? No versículo 19, intentou deixá-la secretamente para não difamar. Segundo os critérios da época, ele poderia abrir um processo público para o caso de Maria e julgá-la e condená-la justamente por adultério, considerando-se o fato dela estar grávida e ele não ser o pai. José sabia que quando a notícia dessa gravidez, aparentemente extraconjugal, se espalhasse, Maria estaria com problemas, pois a lei determinava que nesses casos houvesse a punição por apedrejamento e morte. Está lá em Deuteronômio 22 e 23 e 24. Que diz assim: se houver uma moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminará o mal do meio de ti. É uma pena muito séria. Deixando Maria, ele retirava dela a suspeita e culpa e trazia sobre si a vergonha pública, o que permitiria que ela fosse acolhida por sua família como vítima e não como culpada. Ele se tornaria o principal suspeito pela gravidez antecipada, já que era o noivo dela. Sendo assim, mesmo tendo direitos e favorecimentos, visto que era homem, e não tendo convicção de até que ponto Maria era culpada ou não, José desejou favorecê-la com misericórdia e abrir mão do direito que tinha para proteger a vida de Maria. Ele ficou preocupado com ela. A justiça de José era do céu, marcada pela misericórdia e pela capacidade de ter compaixão por quem estava mais vulnerável naquela situação. José também era o protetor de sua casa. Ele certamente protegeu a grávida Maria na viagem que fizeram de Nazaré para Belém, né? Dizem os historiadores que provavelmente José deveria ser muito mais velho do que Maria. Quando foram se alistar, conforme o decreto de César Augusto, nós conhecemos a história, foi quando Jesus nasceu. E após o nascimento de Jesus, se mandou com a família para o Egito, sob a orientação do Senhor, né? O anjo apareceu, né, para José, depois da visita dos magos, falou para José: pega a sua mulher, né, e toma o menino e vai para o Egito. Né? Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E permanece lá até que eu te avise, né? Porque Herodes há de procurar o menino para matar. Né?
Nota-se que a sensibilidade às orientações de Deus que o visitava em sonhos era uma marca do caráter de José. Foi assim antes de Jesus nascer, nesta ida ao Egito e também no retorno para Israel, né? Quando foi para retornar para Israel, o anjo de novo apareceu a José e disse para ele, né? Responde, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. E assim José fez prontamente. Pela prontidão com que atendeu às orientações de Deus, foi um instrumento valioso no cumprimento das promessas do Senhor para o seu povo. O texto de Mateus nos apresenta José não somente como um bom pai e um bom marido, mas também como um exemplo a ser seguido. Não apenas por homens, mas por todas as pessoas que desejam construir em casa relações saudáveis e amorosas. José era um homem justo, que não alimentava desejo de vingança. A atitude pacífica de José ao escolher deixar Maria, reforça suas qualidades de homem justo. Quantas pessoas, diante do mal que recebem, ou qualquer outra ameaça que lhes inquieta, são tomadas pelo desejo de vingança, pela falsa sensação de que a outra pessoa tem que sofrer para pagar o mal que ele fez, não é? Se eu pego ele numa curva, não é assim? E às vezes usamos aquelas expressões, não tem problema não, o mundo dá muita volta, né? E uma hora esse cara vai cruzar no meu caminho. Essa não foi a postura de José. Ao contrário, abriu mão dos direitos que a lei lhe conferia para proteger Maria, mostrando que a justiça envolve amor e cuidado com o próximo. Jesus nos ensinou um caminho diferente. Por mais que doa, o perdão é a atitude correta, nunca há vingança. Não podemos pagar mal com o mal, mas com o bem. Né? Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. O que a pessoa espera que você vai fazer? Né? Que você vai fazer alguma coisa ruim para ele. Aí, de repente, você faz o bem e vai deixar ele preocupado. O que está acontecendo aqui? Né? E Paulo diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está escrito lá em Romanos capítulo 12, um texto que todos nós deveríamos estudar atentamente. José era prudente. A decisão de deixar Maria não era precipitada. Diante da notícia da gravidez, considerando o rigor da lei, José estava ponderando a situação. Diz o texto bíblico que enquanto ponderava nessas coisas, né, enquanto ele pensava o que ele podia fazer para não prejudicar Maria, né, apareceu o anjo. Ou seja, preferiu guardar tudo no coração e pensar de cabeça fria. Quem sabe buscar em Deus uma solução para o problema, não é? Vivemos às vezes situações em que só Deus resolve o problema. Então temos que buscar em Deus uma solução para um problema. Tomara José aqui como exemplo. Foi enquanto ponderava que o anjo lhe apareceu em sonho. Né? Enquanto ele estava pensando o que ele poderia fazer, o anjo apareceu, trazendo uma resposta de Deus que acalmou o seu coração. A resposta de Deus sempre acalma o nosso coração. A Bíblia nos ensina a não nos inquietarmos com coisa alguma, antes trazer tudo em oração diante de Deus. Escreve Paulo aos Filipenses, né? Paulo escreve aos Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6.
Para todas as pessoas cansadas e sobrecarregadas com problemas e preocupações, Jesus oferece um alívio. É preciso ir até ele. E ele fala lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Fechar a porta do quarto e orar ao Senhor ainda é a melhor solução para os nossos momentos de dúvida. Buscar, de fato, né, a presença de Deus, né, e a resposta de Deus. Nós precisamos aprender a não ter um monólogo com Deus, em que a gente fala, e quando Deus vai nos responder, a gente levanta e vai embora cuidar da nossa vida. É preciso que a gente silencie o nosso coração, né, para entender aquilo que Deus está querendo nos falar diante daquela oração que nós estamos fazendo. Né? Tu, porém, quando orares, disse Jesus, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Ficar em silêncio quando não sabemos o que dizer, pensar um pouco mais, guardar no coração, são atitudes sábias. Né? Diz o livro de Provérbios que até o tolo de boca fechada se torna sábio. A precipitação, porém, conduz ao erro e demonstra loucura. Diz lá no livro de Provérbios, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E ainda, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Está lá em Provérbios capítulo 19, versículo 2. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, sabe aquela história do contar até 10? Conta até 20. Não é? Sede prudentes no ouvir e tardios no falar. É. Eu, às vezes, sou precipitado no falar. Nem espero a pessoa terminar de falar o que ela está falando, já estou entrando no meio da conversa. Isso está errado, tem que me corrigir. José era um conhecedor das Escrituras. Ao ouvir do anjo que aquela gravidez era um propósito divino e que ele e Maria haviam sido escolhidos como instrumento para que a profecia divina se cumprisse, José creu. Ele conhecia a profecia que dizia que uma virgem conceberia e daria à luz ao Filho de Deus. Né? Nós vemos aqui no texto, né? Nos versículos 22 e 23, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. José conhecia isso, né? E ele aguardava o cumprimento dessa promessa, como todo o povo de Israel guardava. Despertado do sono, teve fé suficiente para obedecer o que lhe for pedido. Né? Ele sonhou e ele não questionou o sonho. Ah, será que é Deus mesmo? Não sei não. Não fez nada disso. Ele despertou do sonho e fez o que o anjo disse no sonho para ele que ele ia fazer. E recebeu Maria como sua mulher. Resolveu aquele problema. O conhecimento da palavra de Deus sempre será luz para o nosso caminho. Diz o Salmo 119, 105, que todos nós sabemos de cor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Conhecemos de cor isso. Conhecer a Bíblia e crer nas promessas que ela nos apresenta traz consolo. Né? Nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, estudamos na terça-feira, no nosso compartilhando a palavra, o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temos livre. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, escreve o salmista. Então a palavra de Deus é consolo para a gente em tempos de dificuldades, em tempos de adversidade. Diz o salmista no Salmo 46, né? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
em tempos de aflição. Quanto mais estudamos as Escrituras, isso é fundamental. Né? Temos que aproveitar esse tempo de pandemia, que ficamos tanto tempo em casa, às vezes, sem fazer nada. Aproveite para estudar um pouco a palavra de Deus. Se dedicar um pouco mais ao estudo da palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus. Isso só faz bem para a vida da gente. Quanto mais estudamos as Escrituras, mais a nossa mente e o nosso coração são transformados por Deus. A palavra de Deus transforma. Transforma a nossa vida. Muda o nosso jeitão de ser. Né? Nós vamos nos moldando de acordo com a palavra de Deus à medida que nós a conhecemos. Né? Então, quanto mais estudamos, mais a nossa mente e coração são transformados por Deus e nos tornamos aptos a crer e confiar que Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Ele sempre estará no controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele falar, Salmo 37, que é versículo 5. Quem não conhece essa passagem? E que obedecer ao Senhor é sempre o caminho mais seguro. Né? Disse Samuel para Saul, né? Quando Saul foi sacrificar ao Senhor, que não era papel dele, né? Mas papel do sacerdote. Você estava demorando, né? O que Samuel falou para Saul? Obedecer é o melhor do que sacrificar. José era obediente à voz de Deus. Nas 3 vezes que foi visitado pelo anjo, José obedeceu prontamente às instruções recebidas. Não porque fosse fácil, mas porque ele reconhecia que vinham de Deus e confiava no Senhor. Muitos cristãos e cristãs desejam ter visões e revelações, ouvir a voz de Deus, mas nem sempre com o propósito de obedecer. Eu sou do tempo, né, em que todo mundo tinha em casa uma caixinha de promessa. E todo dia a gente ia lá, tirava um cartãozinho daquele e lia uma promessa. A Bíblia é cheia de promessas, mas a Bíblia também é cheia de advertências, a Bíblia é cheia de orientações. Nós não podemos ficar apenas nas promessas. Não é verdade? Não podemos ficar lendo o Salmo 23. De vez em quando precisamos ler o Salmo 51. Às vezes nós precisamos orar o Salmo 51. Dizer para o Senhor aquilo que o profeta diz. Né? Tem misericórdia de mim, porque né? O meu pecado está sempre diante de mim. Então, as pessoas desejam ter revelações que falam aquilo que ela quer ouvir. Muitas vezes Deus não se revela mais porque não encontra disposição para a obediência. José ouviu, creu e, como sinal da fé, ele obedeceu. Né? Poucas vezes José é citado no Evangelho, mas nas vezes em que ele é citado, ele obedece ao Senhor. Essa deve ser a nossa disposição quando Deus nos revela a sua vontade. Seja pela oração ou pela leitura da palavra. Obedecer com fidelidade nas pequenas e nas grandes ordens. José foi um homem de muita fé, obediente a Deus, temente e fiel. Seu exemplo deve nos ajudar a repensar como temos agido com as pessoas na nossa casa. E como temos colaborado para que a nossa família seja um espaço saudável. Né? Nesses tempos de reclusão, né? Eu tenho sentido muita falta aqui, porque na minha casa é rotineiro que os meus filhos venham aqui almoçar conosco, né? Às vezes de passagem, nós vamos almoçar em nossa casa, como fez o Cleiton ontem, né? Então isso tem sido difícil para a gente, para mim, para a Celinha, esse distanciamento, né? Não poder nos reunir como família. O Pai de Jesus nos ensina que a verdadeira justiça pode requerer de nós a renúncia aos nossos direitos em favor do próximo.
e do projeto maior de Deus. Marcas fundamentais da trajetória de José são a sensibilidade e a obediência à voz de Deus. Temos ouvido a voz de Deus, temos obedecido à voz de Deus. Com isso, ele nos ensina a não sermos resistentes aos propósitos divinos. Isso se transformará em bênçãos maravilhosas para a nossa família. No momento que nós permitimos que o Senhor seja aquele que nos dirija, que cuida da nossa vida, nós não somos perfeitos. Nenhum de nós é santo. Todos nós temos problema, né? Mas o Espírito Santo está aí para nos orientar, para nos dirigir o caminho, para nos levar à santidade. Que o escritor aos Hebreus diz que sem a santidade ninguém verá Deus. Então, santidade é uma caminhada. Ter uma família saudável, né? E uma família obediente às direções de Deus, faz parte da nossa caminhada. Mas isso só vai acontecer, né, se nós formos obedientes à voz de Deus em todas as coisas. Às vezes é difícil, viu? Às vezes é difícil, né? Mas em tudo Deus tem um propósito, né? Esse tempo que nós estamos vivendo é difícil, mas nós temos que aproveitar para aprender mais e mais do Senhor nesse tempo. E procurarmos sair dele melhores do que quando nós entramos. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que nós devemos almejar e buscar, né, em Deus. Ouvir a sua palavra e principalmente obedecer a sua palavra. Para a gente meditar ao longo dessa semana, nossas leis, costumes e tradições promovem a vida nem sempre, né? Quero que você pense um pouco nisso. Como agir quando nossos direitos prejudicam pessoas? Vamos pensar um pouco nisso. Vamos olhar para a vida de José como um exemplo de obediência, como um exemplo de submissão à vontade de Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque pelo exemplo de homens que estão mencionados na tua palavra, nós podemos aprender como caminhar contigo, como caminhar obedientes à tua voz, obedientes à tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a nos aquietar, como diz o salmista, aquietai-vos. Ensina-nos, Senhor, a nos aquietar e ouvir a tua palavra, e entender a tua vontade, e obedecer aos seus desígnios para as nossas vidas. Seja com cada um de nós que tenhamos um domingo abençoado na tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos e consagramos as nossas vidas a ti nesse domingo. Em nome de Jesus. Amém e aleluia.